Por acaso, você é daquele tipo de estudante que fica lendo e relendo a matéria, estudando por horas a fio, até aprender ou achar que aprendeu? Você é desses? Nesse vídeo eu vou te contar 3 técnicas de estudo para você estudar de forma mais eficiente e o seu conteúdo ficar fixo por mais tempo na sua cabeça. É muito engraçado a gente perceber que a gente nunca teve uma aula no colégio ou na faculdade sobre aprender a aprender. Ou a gente nunca estudou sobre como estudar. Parece que é uma coisa intuitiva, né? Porque é uma coisa que a gente faz há muito tempo e que a gente nasceu sabendo aprender, né, na teoria. Mas nesse caso, a nossa intuição, ela funciona e ela vai te levar para o caminho errado, no caso. O que é intuitivo quando a gente fala em aprender, né? É intuitivo a gente pegar o livro, abrir, começar a ler e grifar e tudo de uma forma muito passiva e esperar que o conteúdo magicamente entre na sua cabeça e que você vá bem na prova e que quando chegar um momento de você aplicar os seus conteúdos na vida real, ele vai estar lá e você vai saber o que fazer. E não é assim. Essa não é a melhor forma de estudar. E nesse vídeo aqui, eu vou te contar sobre um livro que eu li recentemente que chama Fixe o Conhecimento. E eu vou resumir ele de uma forma bem legal para vocês, falando de 3 técnicas de estudos que elas são cientificamente comprovadas para você ter um estudo mais eficiente e conseguir guardar o conteúdo que você aprende por mais tempo. Esse é um livro que eu acredito que todo mundo deveria ler, todos os estudantes, não só estudantes de medicina, né? Eu, como sou médica, acabo falando muito com o pessoal da medicina, mas eu acho que qualquer estudante de qualquer área, seja até da faculdade, da residência, do colégio, eu acho que esse vídeo ele funciona para qualquer tipo de público que gosta de aprender coisas. O link desse livro vai estar aqui na descrição desse vídeo. Gente, só um negócio, que parênteses, nada a ver com o conteúdo, mas hoje eu ganhei meu primeiro R$1, na verdade $1, sendo criadora de conteúdo pro YouTube. Uhul! E obrigada pelo carinho, por todo o apoio de vocês. E aproveita para se inscrever se você não é inscrito e deixa o seu like aqui se você gosta do meu conteúdo. Nesse vídeo aqui eu vou falar 3 técnicas de estudo. No final eu vou dar uma técnica bônus e no final ainda de tudo eu vou te contar um insight que esse livro me trouxe. Então não vai embora antes, fica até o final. Técnica de estudo número 1. Estude de forma ativa. Uma ótima dica para você fazer isso é ler um parágrafo, um capítulo que seja, e você se perguntar o que você entendeu daquele parágrafo ou daquele tópico. Por exemplo, estou estudando sobre apendicite. Li ali quadro clínico. Beleza, o que eu lembro? O que eu entendi? Por que cada um dos sintomas da apendicite aparecem dessa forma? E por que é nessa ordem? Então, se perguntar o que você entendeu do que você acabou de ler. Além de você fazer quizzes, né, que são essas perguntas, você pode fazer flashcards. O que são flashcards? É basicamente você pegar um papel normal, pode ser um cartãozinho, pode ser um post-it se você quiser, e de um lado você escreve a pergunta, então, sintomas da apendicite. Do outro lado você escreve a resposta. Você vai fazendo vários cards com várias perguntas e as respostas atrás, e quando você for estudar, você lê a pergunta, responde mentalmente, ou você pode escrever em algum lugar, ou você pode falar em voz alta, e aí você vira o cartão e vê se você acertou as respostas. Depois desse momento, se você acertou, você põe na caixinha de acertei. Se você acertou com uma certa dificuldade ou acertou a resposta parcial, você põe na caixinha do meio. E se você acertou ou se você errou, você põe numa outra caixinha. E basicamente, a caixinha que você errou e a caixinha que você acertou com dificuldade, você revisa essas questões mais vezes. Resumidamente, de uma forma bem simplista, as flashcards funcionam assim. Alguns aplicativos fazem isso de uma forma muito legal e muito mais moderna, muito mais prática para você estudar em qualquer lugar que você quiser. Eu usei o aplicativo Brainscape para minha prova de título de especialista. Você tem uma coluna aqui, você preenche as perguntas e na outra coluna você preenche as respostas. E aí ele automaticamente embaralha para você e vai te mostrando as perguntas numa ordem aleatória ou na ordem que você determinar. Depois que você responder a questão, você tem uma escalinha que você responde se essa questão foi muito fácil, médio fácil, foi médio, médio para difícil ou foi difícil. E a inteligência do aplicativo funciona mais ou menos assim. As questões que você teve maior dificuldade, elas vão aparecer com maior frequência para você durante seu estudo. Então, o aplicativo entendeu que você tem dificuldade e ele quer que você aprenda, então toda hora ele vai te mandar essa pergunta. Até o momento que você vai colocar essa pergunta na caixinha de eu entendi, eu sei a matéria. É assim que funciona. Como que você pode criar essas perguntas? É simples, assim, você mesmo pode criar suas perguntas ou você pode pegar algumas perguntas prontas que já tem nos aplicativos. Então você pode abrir aqui, por exemplo, estou estudando apendicite.
E aí você leu o parágrafo de quadro clínico. Você vai lá, faz uma pergunta. Quais são os sintomas da apendicite? E aí você vira seu cartão e escreve a resposta. Dor abdominal, náuseas, febre, dor em fossilia. Essa é uma forma maravilhosa de você estudar de forma ativa e, de fato, saber o que você sabe e você saber o que você não sabe. Dessa forma, você consegue focar nas coisas que você tem mais dificuldade. Segunda técnica de estudo, intercalar os assuntos. Que é totalmente contra-intuitivo, né? Porque, pelo menos pra mim, eu gostava de estudar assim. Vou estudar tudo sobre apendicite, quando eu souber tudo que eu vou pular para a próxima matéria. Não. A ciência prova que essa não é a forma mais eficiente de você estudar. Que se você intercalar os assuntos, o seu estudo é mais eficiente, você acaba aprendendo mais e melhor. Acreditem, aceitem, não fui eu que falei, é o livro. E a sugestão que o livro dá é a seguinte, você intercalar os assuntos. Então, vou estudar 1 hora de cirurgia geral sobre apendicite, depois eu vou estudar sobre hematologia, vou estudar sobre linfoma e depois vou estudar sobre um outro assunto. Então, você ir criando um cronograma de estudo intercalando os assuntos. Técnica de estudo número 3 é você fazer um espaçamento. Então, ao invés de você sentar e estudar durante 8 horas seguidas, a sugestão é você estudar 1 hora durante 8 dias seguidos, que isso vai fazer o seu estudo ser mais eficiente, você aprender de uma forma melhor. Técnica de estudo bônus aqui. Você pode ler um assunto e explicar para alguém, pode ser alguém até imaginário, pode ser seu cachorro, imagina alguém que não sabe nada sobre aquele assunto, imagina uma criança de 5 anos, e você tem que explicar para ela de uma forma que essa pessoa consiga entender o que é apendicite. Separei os últimos minutinhos desse vídeo para compartilhar um insight com vocês que esse livro me deu. O autor fala que quanto maior o seu esforço para aprender alguma coisa, melhor a sua retenção. E isso para mim bateu como se fosse uma coisa motivacional, assim, porque de fato tem algumas matérias que eu tinha muita dificuldade. Por exemplo, no meu primeiro semestre eu peguei exame de anatomia. E pra mim era uma coisa de outro mundo estudar milhares e milhares de nomes de cada parte do osso, assim. Era uma coisa muito louca, porque pra mim fêmur era fêmur. E não, você entra na faculdade de medicina, você descobre que fêmur tem 475 mil partes dentro do fêmur. E você tem que decorar o nome de cada uma delas, e pra mim isso era muita coisa. Eu sabia que pra ser uma boa cirurgiã, que eu sempre quis ser cirurgiã, eu teria que saber muito anatomia, não existe um bom cirurgião que não entende anatomia, e eu precisava aprender aquilo de qualquer jeito. Então, eu realmente me esforcei muito para aprender anatomia, eu corri muito atrás, eu estudei muito em casa, eu acordava aos sábados de manhã para ir na faculdade, para entrar no laboratório e conseguir dar uma revisada no material que a gente tinha na faculdade. O meu esforço foi tanto que eu acabei aprendendo muito bem, eu comecei muito bem nas provas de anatomia. Passou uns anos, eu me tornei monitora de anatomia na faculdade, eu ia ajudar o pessoal mais novo, os calouros e tal. E hoje eu acho que foi ótimo o que eu fiz, eu acho que eu continuo sabendo muito de anatomia, eu continuo gostando de estudar sobre anatomia. Isso que ele falou no livro pra mim, de quanto maior o esforço, maior a retenção, faz muito sentido, porque que é motivacional, né? Sabe aquela matéria que você tem que se dedicar muito para estudar, para aprender? Foca nela, porque você está se dedicando agora e depois você vai colher os frutos disso. Porque você vai ver que o que você tem mais dificuldade, você vai precisar de mais esforço e no final das contas você vai acabar entendendo mais e aprendendo de uma forma super eficiente. Esse foi o vídeo sobre técnicas de estudo do livro Fixe o Conhecimento. Se você tem alguma outra técnica de estudo que eu não falei nesse vídeo que funciona muito bem para você, comenta aqui, eu vou adorar saber, de repente a gente pode bater um papo aqui nos comentários sobre técnicas de estudo. E tô pensando em trazer outros resumos de livros aqui para vocês, outras técnicas de estudo, o que vocês acham? Vocês gostaram? Não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo. Pitoquinho. A pausa no vídeo. O Bento querendo brincar com o bolinho de aniversário que ele ganhou.